Então a mensagem central do reino de Deus está relacionada à paternidade de Deus. Quando a gente olha para Deus, nós vemos que essa virtude é imutável. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que esse é um dos atributos invioláveis de Deus. Qual, pastor? A paternidade de Deus. E Cristo, que é o nosso irmão mais velho, não sei se você sabe disso, mas Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Ele vem ao mundo para nos revelar. O que, pastor? Que Deus é um bom Pai. Você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Às vezes nós relacionamos com Deus, mas não de forma paterna. E nós vemos Deus como um ser autoritário, que é mau, que não aceita qualquer tipo de deslize, porque Ele está com um raio na mão e Ele vai lançar todo mundo no inferno. Mas isso não é o Deus que nós conhecemos através da palavra e através de Jesus. Não é o Deus que a gente conhece. O Deus que nós conhecemos pela palavra, e o Deus que Cristo veio nos apresentar, é um Deus que tem um coração cheio de paternidade. É um Deus que nos ama de forma incondicional. Sinceramente, nenhum de nós daríamos conta de ser Deus. Se nós fôssemos Deus por um dia, nós tínhamos já destruído muita gente. Porque nós não suportamos muita coisa. Nós não suportamos ser contrariados. Nós não suportamos que as coisas sejam totalmente fora daquilo que nós já prevemos. Temos uma tradição, temos uma mania, temos um jeito, temos um sistema. Agora nós vemos que Deus, Ele ama tanto a humanidade que Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele ama o justo, Ele ama o ímpio. Da mesma forma que Ele quer alcançar uma pessoa idônea, Ele quer alcançar uma pessoa criminosa, uma pessoa banal. E isso para os religiosos, ou para os ateus, é uma loucura. Como que eu vou servir um Deus que ama todo mundo igual? Porque nós somos acostumados a ter uma classificação de valores. Nós queremos receber por merecer. Não, porque eu fiz por merecer, eu trabalhei mais esse mês, eu acho que o fulano não merece ganhar o mesmo tanto que eu. Você já reparou como temos um senso de justiça, mas é um senso de justiça voltado para nós? Qual é o nosso erro? Querer sempre receber alguma coisa. Vamos lá. Como que a gente pode compreender que Deus é um bom Pai? Vamos ler o primeiro texto da Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Mateus 6, 26, vamos ler. Observem as aves do céu, leia comigo no telão. Elas não semeiam, elas não plantam semente, e os passarinhos também não colhem, e eles também não têm depósitos para armazenar a comida. Contudo, o Pai Celestial, o que Ele faz? Ele os alimenta. Então o passarinho não planta semente, o passarinho não ara o solo, o pássaro não colhe, o pássaro não armazena, mas o Pai, cara, Deus é tão Pai, que Jesus, que está dizendo aqui em Mateus, ele afirma que o Pai, Deus, é Pai até dos passarinhos. Cara, isso é mais do que paternidade. Porque um Deus tão grande, peraí gente, imagine você bilionário, imagine você trilionário, você vai preocupar com coisas pequenas? Claro que não.
Mas agora Deus, que é insondável, Ele preocupa em alimentar todos os pássaros da terra. Aí Jesus agora, Ele vem agora afirmar que Deus é um bom Pai, certo? Ele confirma a bondade de Deus, mas agora Ele destaca o valor dos seres humanos. Quando a gente olha para esse texto, nós compreendemos, me escute, o destaque do amor de Deus e agora o nosso valor. Como que finaliza o versículo? Mas vocês têm muito mais valor do que elas. Não tem vocês muito mais valor do que os pássaros? Quem está falando isso para nós? Jesus. Então Jesus, ele vem revelar o coração paterno de Deus. E você precisa conhecer esse coração de Deus. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. O pecado, ele destruiu o nosso DNA celestial. E quando o pecado destrói o nosso DNA celestial, ele inaugura, ele libera sobre a terra um espírito de orfandade. O pecado, ele vem sobre nós, ele destrói o nosso DNA celestial e ele libera um espírito de orfandade sobre a terra. Esse espírito de orfandade, ele desconfigura, ou ele desconfigurou o nosso caráter. Por causa do espírito de orfandade, o nosso caráter foi desconfigurado. Por isso que nós somos banais. Por isso que só existe um ponto de equilíbrio na nossa existência quando estamos na base, e a base é Cristo, Ele é a rocha. Mas fora disso, cara, tudo é banal. Outro ponto, esse espírito de orfandade, ele contamina a nossa essência. Posso te falar uma coisa meio dura? Todos nós temos duas caras. Todos nós agimos dependendo da situação, conforme seria bom para nós. E conforme seria bom para mim, eu mantenho uma cara. A nossa essência, ela foi contaminada. Esse espírito de orfandade, ele prejudicou o nosso mundo. O nosso mundo não é como ele gostaria de ser. Primeira coisa que você precisa entender sobre o cosmo de Deus. Deus amou o cosmo todo, todas as coisas criadas. E eu vou te mostrar isso. Mas eu quero que você entenda, assim como os seres humanos que estão em Cristo sonham com a nossa regeneração, com a nossa santificação final, nós voltarmos ao plano original de Deus, toda a terra também sonha em ser como o jardim do Éden, ser como o princípio. Por isso que a Bíblia diz que a natureza, o que ela faz? Ela clama, ela arde de expectativa, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque eles vão libertá-la da escravidão que ela foi colocada de forma inútil. Há uma redenção para toda a terra. Não só para o Janser, não só para a Paula, não só para o Marcelo, não só para o Gabriel. A redenção de Deus sempre teve todas as coisas em foco. Uau. Você pode aplaudir Jesus, cara? Mas nós precisamos entender que esse espírito de orfandade nos tornou incompletos. Todos nós nos tornamos, por causa do pecado, seres incompletos. Por isso, pessoal, todos os seres humanos vivem uma busca frenética por preenchimentos. Quando você vê uma pessoa entregue a um tipo de vício, ele está querendo preencher um vazio. Por quê? Porque somos incompletos. Nos tornamos incompletos a partir do pecado inaugurado.
inicial. Então você precisa entender que esse vazio que há dentro de todos os seres humanos é a medida exata do amor do Pai. Então enquanto escute isso, enquanto você, enquanto nós não nos rendermos ao verdadeiro amor do Pai, sempre seremos seres incompletos. E quando há essa ação que gera um vazio dentro de nós, nós viveremos uma fome e uma sede frenética, sabe? Intensa, furiosa, violenta. Por isso que muitas pessoas se entregam a qualquer tipo de coisa, porque dentro dele está existindo um grito: eu preciso encontrar algo que me preencha, eu estou em busca de algo que me complete. Mas por não conhecerem a verdade, por não conhecerem Jesus, eles pensam que tudo que é ilusório pode fazer parte do seu preenchimento. No momento que estão sendo preenchidos, uau, parece que está tudo bem. Mas no outro dia, quando acordam pela manhã, o que eu fiz da minha vida? Por que eu me cedi a isso? Aonde eu fui parar? Por que eu aceitei esse convite? Por que eu fiz assim? Quantos estão compreendendo? Ok. Então Jesus nos revela o coração do Pai, que é um coração cheio de amor por toda a terra. Vamos ler isso? João 3,16. Vamos ver o amor de Deus pelo cosmo. João 3,16. Um dos textos mais clássicos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele o quê? Crê. Tem o quê, gente? A vida eterna, e não pereça. Então quando Deus, revelado por João, que Ele amou o mundo, está dizendo todas as coisas. Porque em Gênesis nós vamos ver que quando Deus conclui a sua obra-prima de criação, o que Ele diz? Tudo é bom. Tudo que eu fiz é perfeito. Então esse amor de Deus é um amor que envolve todo o cosmo, toda a terra, todo o universo, todo o planeta, tudo que existe de forma visível e até as coisas que são invisíveis. Então qual que é o sonho de Deus? Restaurar, diga comigo, restaurar todas as coisas. Uau! Então não tem como um pai amar só uma parte da casa. Não tem como um pai amar só uma parte de um filho. Em Deus, tudo se completa para a glória dele. Você compreende? Por meio da nossa adoção paterna, que está nesse verbo crer, nós comprovamos a paternidade de Deus. Por meio da nossa adoção. E quando somos adotados? Quando cremos em Deus. Quando que começa a nossa adoção? A partir do momento que eu e você crê no Filho enviado de Deus. Para quê? Por que Jesus foi enviado? Para salvar o mundo. E quando envolve mundo, envolve tudo. Você compreende o que eu estou dizendo? Vamos ler Romanos 8,14. Vamos ver um pouco sobre adoção. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que eles são? Filhos de Deus. Aqui está a adoção. A adoção se completa a partir do momento que eu sou guiado pelo Espírito de quem? Não pelo Espírito do homem. Você não pode ser guiado pelo achismo do homem. Você não pode ser guiado pelo espírito que está na sua vizinha.
Você não pode ser guiado pelo espírito que governa este mundo caído. Bom, pastor, se Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira, e depois Ele diz que nós não podemos amar o mundo, que confusão é essa? Nenhuma. Primeiro ponto, Deus ama o mundo cosmo. E quando Deus fala que nós não podemos amar o mundo, Deus está falando do mundo caído, do mundo dos homens, contaminado pelo pecado. E esse mundo caído, a própria palavra diz que tem um Deus, e ele cega o entendimento dos incrédulos. E o Deus deste século é o príncipe das trevas. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os o quê? Que os adota como filhos, por meio do qual nós podemos clamar o que, gente? Diga isso. Abba, Pai. Sabe o que significa Abba? Significa paizinho. Quando Jesus usa esse termo, Abba, Jesus quer dizer para toda a humanidade que você pode ter uma intimidade de filiação com o Pai, que você pode se aproximar dele como uma criança que está querendo o colo do Pai, o abraço do Pai, o afago do Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Aqui está a chave. Quando você compreender que você é filho de Deus, tudo vai mudar na sua vida. Quando você compreender quem você é em Deus, você vai agir de forma diferente. Não de forma religiosa. Não de forma cheia dos seus achismos, das suas ideologias, mas você vai agir como um filho legítimo de Deus. A filiação se tornou a nossa redenção eterna. Então, por meio da filiação, a nossa redenção, ela é eterna. Então, a filiação, ela é um bem de Deus, que nos reposiciona ao lugar de honra. Então, compreender quem eu sou em Cristo não é só girar uma chave, mas é uma mudança radical que vai afetar o meu pensamento e o meu comportamento. Porque quando eu entendo que sou filho, a minha mente muda e minha ação também muda. Porque quando eu sou filho, eu não sou mais miserável, eu sou herdeiro do Pai. Você compreende isso? Mas espera aí, pastor. Se Cristo, através da filiação, Ele nos reposiciona a um lugar de honra, o que nós temos que fazer para desfrutar desse lugar? Precisamos assumir a nossa identidade de filho. Você precisa assumir a sua identidade de filho de Deus. Eu preciso assumir a minha identidade de filho de Deus. Porque caso contrário, eu vou agir, eu vou ter atitudes de um órfão. Como é um filho órfão? Rebelde, revoltado, sem perspectiva. Para ele tanto faz, tanto fez. Não existe nenhum projeto de vida, porque na parte mais séria da sua existência houve uma ruptura. Então, a paternidade é uma cura para a eternidade. Você compreende? Então, peraí, se eu preciso assumir a minha filiação de filho, aqui surge 3 porquês. E aqui Deus falou muito comigo. O primeiro porquê, se somos filhos, por que vivemos planejando
partir da presença do Pai. Se você tem consciência que é filho, por que você vive planejando ir embora? Segundo, porque se somos filhos, por que vivemos escondendo do Pai? Por que a gente vive fugindo do Pai? Você lembra de Adão, que é também um pai para nós? Quando ele peca, o que ele faz? Foge de Deus e se esconde. Então é fato que todos os seres humanos, eles querem fugir de Deus e eles buscam se esconder de Deus. Mas também é fato em Deus percorrer toda a terra procurando encontrar o filho. Você entende? Terceiro porquê, se somos filhos, por que não agimos como herdeiros legítimos? Eu sou filho de Deus. Pastor, eu conheço Jesus, eu tenho uma aliança com Deus, mas você, qualquer momento, pensa em partir. Pastor, eu sou filho de Deus, eu conheço Deus, mas a qualquer momento você quer se esconder do Pai. Pastor, eu sou filho de Deus, eu conheço Deus, eu faço parte de uma igreja, mas você não se comporta como um herdeiro, como um filho legítimo. Todos esses três porquês estão relacionados à desconfiguração da nossa filiação causada por pecado. Então a resposta de todos os porquês da nossa vida está na desconfiguração. Essa é a resposta. Mas a solução está na filiação. A resposta de todas as nossas fugas, a desconfiguração da nossa identidade, mas o selo, a solução está na paternidade de Deus. Só há um meio de sermos restaurados, através dessa paternidade. Você precisa se submeter ao Pai. Cara, você tem que se dobrar diante de Deus. Não existe outro meio para você. Você tem que lançar a sua coroa. Você tem que se render a Deus. Se um dia você for para uma luta com Deus, você já tem que ir com a consciência. Primeiro eu já vou cair no chão. Eu não vou deixar nem Ele me acertar. Eu já vou me render a Ele. Porque sabia que com o Pai só há lucratividade quando há perda? Com o Pai você só ganha quando perde. Por isso que o Pai diz assim: você quer vir a mim? Perca tudo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é uma perda. Mas nós queremos ir para Deus sem perder nada. Queremos ir para Deus sem abrir mão de nada. E aqui está um erro. Se Cristo é tudo para nós, então a minha perca não significa nada. Porque tudo que eu preciso está com o Pai. E eu vou te provar isso. Mas a grande problemática da nossa vida é que nós insistimos em viver longe do Pai. Sabe, não vou na igreja não. Deus para mim é só, sabe, um amuleto da sorte. Eu não quero muito relacionar, porque eu não quero dar satisfação da minha vida. Eu não quero me submeter a Ele. Eu não quero abrir mão daquilo que eu acho que é o certo. Mas peraí, se você acha, existe dúvida, não é certeza. E se não há certeza, com certeza, o que você acha não é aquilo que realmente importa. Vamos lá. O que eu preciso entender, e você, é que tudo que não estiver fundamentado no propósito paterno de Deus, é perca de tempo, e não terá sentido em nossa vida. Tudo que eu busco, tudo que você busca, se não estiver fundamentado na paternidade de Deus, é perca de tempo. O que você está fazendo amanhã, segunda-feira? O que você vai fazer? Está no propósito da paternidade? Então faça. Está fora do propósito da paternidade?
lembra que você está perdendo o seu tempo. Lembra que você está desperdiçando a sua vida. Henry Nouwen, que é um padre, um cara fenomenal, escreveu 40 livros, um mestre, ele nos diz o seguinte: o pai quer simplesmente que os filhos saibam que o amor que eles buscam de forma distorcida sempre existiu e existirá na casa do pai. Então tudo que você busca, tudo que eu busco, sempre existiu na casa de Deus. Compreende isso, sim ou não? Tudo já está na casa do Pai. Mas o ponto X aqui é que o inimigo das nossas almas, ele não está apenas tentando nos levar de volta para o labirinto das trevas, mas ele está querendo violar, ele está querendo contaminar, ele está querendo manchar, ele está querendo, descaracterizar o nosso DNA de filho. Porque a gente pensa assim: eu tenho que ficar firme com Deus, porque o diabo vai me tirar da igreja. Não, não é só isso que ele quer. Porque isso é muito fácil. Você não precisa do diabo para te tirar da igreja, você mesmo te tira dela. Por que você não veio na vigília ontem, sexta? Por que você não estava aqui quarta-feira? Por que você não vai estar quarta que vem? Por que você não vai estar domingo que vem? Então somos nós. Somos nós, entende? É a gente com as nossas desculpas. Mas o que o diabo mais quer é danificar a sua identidade de filho. Porque, preste atenção, quando a minha identidade de filho é desconfigurada, tanto faz partir, tanto faz ficar, eu estou perdido do mesmo jeito. O segredo não é sair, o segredo também não é ficar, o segredo é ser filho em qualquer lugar. Pegou isso? Uau, você tem que fazer uma tatuagem disso. Por meio da nossa contaminação, por meio dessa contaminação, Satanás rouba a nossa herança e nós passamos a viver como miseráveis em todos os níveis existenciais. Quando a nossa identidade de filho ela é violada, o nosso ser emocional sofre, o nosso ser espiritual sofre, o nosso ser social sofre, o nosso ser relacional sofre, o nosso ser financeiro sofre. Todo o nosso ser existencial, quando há uma descaracterização da nossa identidade, ele entra por um declínio. Então tudo que você está passando, me escute por gentileza, é a ausência de Deus, é a ausência de paternidade. Tudo, depressão, ausência de paternidade. Tristeza, ausência de paternidade. Crise emocional, ausência de paternidade. Tudo que você imaginar. Porque quando você é curado pela paternidade do Pai, você senta na mesa e nada te atinge, porque do seu lado sempre vai ter o teu Pai contigo, servindo você. Ainda que você esteja num momento de luta, a promessa de Deus é vitória, é milagre, é bênção para você e para sua família. Mas você precisa compreender quem você é. Vamos ler Lucas, capítulo 15, versículo 25. Lucas 15, 25. E aqui está o cerne da mensagem. Agora eu cheguei aonde eu queria pregar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele se aproximou da casa, ele ouviu uma música e ele também escutou passos de dança. Estão entendendo?
O filho mais velho estava no campo. O que ele estava fazendo? Trabalhando. Ele está agora voltando para casa e ele começa a escutar um barulho de uma festa. Versículo 26. Então ele chamou um dos servos, um dos empregados. Então demonstra que a família é rica, que ele é herdeiro de uma grande riqueza. E ele chama um dos empregados e lhe diz: ei, moço, faz favor, Zé, o que está acontecendo aqui em casa? Versículo 27. O servo, o empregado, respondeu: o seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo. Uau! Porque o recebeu de volta, são e salvo. Espera aí. Ele está chegando em casa, está tendo festa. Ele pergunta um servo que conta uma história. Está tendo churrasco. Tem boi no rolete hoje. Ixi, o povo está estourando um Coca-Cola aí, ó. Ixi, o povo está dançando, o povo está curtindo, é festa. Porque o seu irmão voltou. Vamos lá. 28. O filho mais velho encheu-se de ira. E ele não quis entrar. Mas peraí, ele não estava na casa do pai? Mas ele não quis entrar. Então o seu pai saiu para encontrá-lo e insistir com ele. Peraí, pastor, que doideira. Essa história não é a história do filho pródigo? Não. Essa história é a história dos 3 pródigos. O pai pródigo, o filho mais velho pródigo, o filho mais novo pródigo. O que é pródigo? É alguém que está disposto a perder tudo para ganhar tudo. O filho mais novo perde tudo, não ganha tudo. Ele é pródigo. O irmão mais velho tem tudo, mas não tem nada. É pródigo. Agora o mais lindo é o pai, que é pródigo, tem tudo e ganha tudo. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como? Uau! Perca de identidade. Eu não sou seu filho, eu sou o seu empregado. Peraí, eu fiquei em casa, eu não fui embora, eu permaneci, mas a mentalidade minha estava desconfigurada. Então, indo ou ficando, não importa. O que importa é a mentalidade de filho. Então, quando eu olho para essa história, eu não vejo um filho perdido, eu vejo 2 filhos perdidos. E eu vejo um pai pródigo, cheio de amor, tentando fazer com que os filhos permaneçam em casa, porque na casa do pai tem tudo que eles querem buscar lá fora. Mas todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca te desobedeci. Eu mereço um pagamento. Qual será o meu pagamento? Eu sou aliançado. Eu sou firme. Eu sou honesto. Eu sou dizimista. Eu sou igrejeiro. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu estou na igreja. Isso não é tudo. Mas o Senhor nunca me deste nenhum cabrito. Ele quer dizer, para esse cara, o Senhor matou o novilho gordo. Para mim, nem um cabrito pisteado.
para eu festejar com meus amigos. Ok. Ontem aconteceu algo mais ou menos pródigo dentro do carro comigo e com a pastora. Tinha metade de um house no carro. E eu peguei a metade do house e parti. Ela olhou de lado e disse: não vai me oferecer? Eu disse: não, é seu. Pega e chupa tudo. Não, mas eu queria que você me oferecesse. Eu disse: não, é seu. Espera aí, pai. Eu estou aqui. O senhor nunca deixou eu matar um cabrito. Eu estou trabalhando como um louco. Eu até perdi a identidade de filho. Eu sou um empregado, como todos. Versículo 30. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou todos os bens com prostitutas, de novo o cordeiro, de novo o novilho gordo. Matas o novilho gordo para ele. Vamos ver o pródigo pai. Disse o pai: meu filho. Por que o pai disse meu filho? Porque na sua mentalidade ele não era filho, ele era um escravo. E o pai agora vem e diz: meu filho, você está sempre comigo. O problema é que eu nem sempre estou contigo. O pai nunca esquece do filho, mas o filho esquece do pai. Meu filho, estou te curando agora. Eu estou te mostrando quem você é. Uau, ponto final. Você é o meu filho. Você está sempre comigo. Espera aí. Eu deito, penso em você. Eu estou planejando expandir a fazenda, pensando em você. Eu estou pensando em comprar uma outra terra para você cuidar, porque eu penso no seu futuro. Eu penso em você. Você está sempre comigo. E agora vem o pai pródigo finalizando tudo. Tudo o que eu tenho é seu. Então tudo que o irmão mais novo foi buscar lá fora, e você sabe da história. Resumindo, ele chega no pai e diz, o irmão mais novo: me dá a minha herança. E ele pega o seu dinheiro. E quando você pede a herança de um homem vivo, você está dizendo: para mim você morreu, porque herança é partilhada na morte. Quando esse filho chega no pai e diz: pai, me dá a minha herança porque eu quero ir embora. O pai dá a herança para o filho. E o filho está dizendo para o pai: para mim você morreu, para mim você não é importante, você não faz mais parte da minha vida. E agora o filho mais novo pega todos os seus bens, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. E ele gasta tudo com prostitutas, ele acaba com tudo, e aí de repente, quando ele percebe que ele está na lama, Lucas diz que ele deseja comer a comida dos porcos, porque ele não tinha mais nada. O adversário vai nos iludir com tudo, vai nos roubar tudo, vai nos deixar sem nada. E quando esse rapaz estava sem nada, ele deseja comer a comida dos porcos, lavagem, o resto. Mas mesmo assim ninguém dava nada para ele, nem com um porco ele se igualava. Ele agora cai em si e diz: na casa do meu pai há fartura, eu vou voltar para o meu pai.
Bonita a história, sim ou não? Sim. Mas o que é mais bonito é o pai restaurando a paternidade dos dois filhos. Essa história, ela retrata o amor incondicional de Deus por nós. A história do filho pródigo, na verdade, é a história do Deus pródigo, que abre mão de tudo para encontrar um filho, que não se preocupa em nascer numa manjedoura, no meio dos animais no estábulo, para encontrar um filho. Aparentemente, o filho que fica é o filho nota 10. Aparentemente, nenhum pai quer que o filho vá. Então esse filho que fica, uau, ele é um cara de nobreza, ele é um cara de honra, ele é um cara de caráter. Mas a gente vê que esse filho, mesmo não agindo como o filho mais novo, ele também precisa ser encontrado. Pastor, eu não sou tão pecador assim. Pastor, eu luto para ser honesto. Pastor, eu luto para servir a Deus. Eu não sou tão mal assim, ok. Mas no final você precisa ser encontrado, tanto quanto o seu irmão que está vivendo no mundo, chafurdado na lama. Sabe o que a gente pode resumir? Que Deus está à procura de mim, todo dia, toda hora. Sabe o que você precisa entender? Que todo dia Deus vai querer te encontrar. Sabe o que você precisa entender? Não é sobre eu indo a Deus, mas é sobre Deus vindo a mim. Porque eu sempre vou querer ir embora, porque você sempre vai querer partir. Sempre haverá uma dúvida na nossa mentalidade: por que não fui? Por que não tive coragem? Mas também sempre vai haver uma dúvida na cabeça daqueles que ficam: por que não agir como filho? Porque eu quis receber pagamento, porque me comportei como um empregado. Seja saindo para uma terra distante, ou seja ficando na casa paterna, fugimos, escondemos e não comportamos como filho. Quantas vezes você diz que é cristão? Quantas vezes você diz que é de Deus e não se comportou como filho? Pense. Quantas vezes você negligenciou a paternidade de Deus? Quantas vezes você diz: não preciso de Deus, eu vou resolver isso, eu vou fazer dessa forma, eu vou agir desse jeito. Sabe qual foi o maior erro do filho mais velho? Foi ser em um ambiente que era necessário apenas uma coisa. Ele foi escravo. E o que precisava ser dentro desse ambiente? Apenas filho. Sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro é que quando a gente está dentro da casa do pai, a gente quer mostrar serviço. A gente quer fazer alguma coisa para o pai nos dar a bicicleta no final do ano. Nós estudamos e queremos uma nota boa, não é porque nós estamos lutando por um mérito, mas nós queremos lutar pela bicicleta, pelo videogame, pelo boné que nós vamos ganhar, porque o pai prometeu. E aí crescemos baseados em interesse, mas não em amor. Sabe o que é mais triste nessa história? É que o filho se perde dentro da casa do próprio pai. Você sabia que tem como se perder dentro da casa de Deus? Lembra da história da dracma perdida? Onde que a mulher perdeu a sua dracma? Na rua? Não, dentro de casa. Existem muitos filhos perdidos dentro da casa de Deus. Não concordo com isso.
acho que não era dessa forma. Eu não sei, para mim já deu, não suporto, não estou aguentando. Perdido. Você está se perdendo dentro da casa do Pai. Será eu ou você que nos perdemos dentro da casa do Pai? Às vezes nós pensamos que perdidos estão aqueles que se foram ou que nunca se chegaram a nós.